Então, pessoal, assim, esse final, ele é realmente muito difícil. Por quê? Porque, como eu estava dizendo para vocês, é impossível a gente decorar todas as posições possíveis que existem aqui no xadrez, né? De rei dama contra rei torre, né? Vocês têm noção que pode ser milhares de posições diferentes, né? Se a gente levar em conta que o tabuleiro pode estar espelhado nas 4 direções, né? Assim, é praticamente impossível. Então, o que a gente usa como base? Algumas posições típicas. Por exemplo, essa posição aqui é a posição de Philidor. Essa posição a gente chama de posição de Philidor. Philidor foi simplesmente talvez um dos maiores gênios da história do xadrez, né? Ele tem mate com o nome dele, abertura com o nome dele, né? Posições finais com o nome dele. Então, assim, Philidor foi um gênio. Alguém tem alguma ideia do que fazer? Que aqui está matematicamente, lembrando que esse final ele é matematicamente ganho, tá? Então, assim, é um final que a gente vai vencer 100% das vezes. Agora, a questão é que não é nada fácil, não é nada simples vencer esse final. Por causa dessa questão, não tem como decorar, né? Todas as posições possíveis. Então, a gente tem que decorar algumas posições, entender algumas manobras típicas para a gente conseguir chegar na vitória. Alguém tem alguma noção do que fazer aqui com as brancas? Brancas jogam aí. O que vocês fariam? Dama D8? Dama é 8 aqui, cheque, né? Dama é 8, errei. Mas aí rei H7? E a posição é a mesma, só que invertida, né? Reparou que essa posição aqui, com dama em E8 e o rei em H7, é a mesma posição que você está tendo, só que ela está espelhada. Ou seja, perdeu um tempo aí. Vamos dizer assim, né? E aí o que fazer Dama com as H6? Dama H6? Aí você... Uma casa pra frente. Então, mas dama H6 corre o risco de alguns termos de afogamento aí também. Por exemplo, dama H6, eu diria que, por exemplo, tem essa ideia aqui, né? Cheque. E aí o que você jogaria agora? Rei G6. Rei G6? Aí esse. Aí empatou. Nossa. A Marcelo quer falar? Pode falar. Pessoal, pode ficar à vontade aí pra conversar aí. Se ela acha que levantou a mão, pode ficar à vontade. Aqui empata já, né? Você tem que tomar a torre e empatou. E aí? Qual que é a ideia? Não, agora que eu analisei, parece que não é de dama, parece que é de rei. Mas onde você jogaria o rei aqui? Rei E6. Mas aí você tá afastando o seu rei da torre, né? Então aí você dificulta o processo de vitória. Aqui, pessoal, nós temos que cumprir basicamente 2 passos. Nós temos que obrigar essa torre a sair de perto do rei. Essa torre precisa sair daqui. Para a gente poder dar cheque no rei e tomar ela. Então a gente quer afastar a torre, vamos dizer que é afastar a torre para B7, para dar um cheque aqui e tomar a torre. Né? É isso que é a nossa ideia. Para depois a gente dar mate. Só que não basta a gente falar para o nosso adversário assim, por favor, afaste a torre, né? Ele não vai fazer isso, né? Ele vai ficar por perto aqui, com a torre perto do rei. Então a gente tem que obrigar ele a afastar a torre. Como que a gente consegue isso? Aqui o primeiro passo, a gente precisa chegar nessa mesma posição, só que sendo a vez das pretas. As pretas têm que jogar aqui. Aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho como que a gente chega nessa mesma posição que a gente está agora, só que sendo a vez das pretas. Nós precisamos triangular aqui. E aí? Como chegar nessa mesma posição, só que passando a vez, sendo a vez das pretas? Podem ficar à vontade para pensar. Lembrando que quem tiver alguma ideia, só falar aí, tá, pessoal? Não precisa nem pedir para falar, não. Só pegar e dar opinião aí. O que fazer com as brancas aí? Podem ficar à vontade. Tem que ganhar um tempo com o rei? Oi? Você ganhar um tempo com o rei para ele tirar a torre e você entrar cadando? Você tem que chegar nessa mesma posição aqui, do jeito que tá aqui, só que a vez tem que ser das pretas.
Só que no xadrez não tem como falar assim, eu passo, né? Eu jogo aí, né? Não tem como a gente fazer isso no xadrez, então a gente tem que dar um jeito de passar a vez aí. Cheque em D. Não, peraí. Cheque em D5? Funcionaria? Cheque D5, beleza. Ah, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Não, mas rei E6, que foi sugerido, aqui o rei tá se afastando da torre, né? Aí dá pra jogar, por exemplo, algumas com a torre aqui, tipo, um torre G1, alguma coisa desse sentido. Foi sugerido aí rei E6, mas rei E6 afasta. Dama D5 é o primeiro lance, perfeito. Porque vamos pensar aqui, dama D5 cheque. Se rei F8, o que a gente joga? Dama lava pra cima, mate. Dama D8 D8, ou dama A8 é checkmate, né? Uhum. Perfeito. Então, dama D5 cheque, rei F8 não pode. Então sobrou torre F7 também não adianta. A gente toma a torre e depois mate, né? Então sobrou rei H8 ou rei H7. Vocês concordam? Sim. Então dama D5, vamos dizer que rei H8 agora. E aí? E agora? O que a gente faz? A gente já fez o primeiro lance. E agora? O que a gente faz? Cheque lá em cima, em D8. Cheque em D8. Aí ele volta para H7. E aí o que a gente conseguiu com isso? Ou ele pode jogar até torre G8 também, né? Por exemplo, dama D5, rei H8, dama D8, ele joga torre G8. A gente não conseguiu nada. Ó, dama D5 cheque, rei H8. Aqui, pessoal, a gente tem que jogar dama H1 cheque. Aqui. Porque esse lance obriga a voltar o rei para G8. Porque o que acontece se ele jogar torre H7? A gente joga dama A8 mate, lá em cima. Tá dando pra entender? Ó, dama D5. Rei H8, dama H1 cheque. Se ele jogar a torre aqui, a gente tem mate lá em cima, ó. Cheque mate. Então ele é obrigado, depois de dama H1, a voltar para G8. Vocês concordam? Sim. Aí a gente chega com dama H5, pronto. Conseguimos o que a gente queria. Passamos a vez. É a vez das pretas agora. Outra ideia. Deixa eu só permitir aqui. Outra ideia aqui, pessoal. Se dama D5 cheque, né? Vamos pegar lá na posição inicial. Dama D5 cheque. Rei H7, a mesma ideia. Dama H1 cheque. A diferença é que agora ele é obrigado a jogar RG8 mesmo. Agora nem tem a opção de torre H7, né? E a gente joga dama H5. Tranquilo, tá aqui? Beleza. Então a gente faz isso aqui, né? Tá dando pra entender até aqui, pessoal? Uhum. Deu, né? Pra entender. Beleza, passamos a vez. Agora é a vez das pretas, né? Vocês vão perceber Mas agora... se rei F8... Vocês vão perceber agora que matematicamente a gente ganhou a torre. Independente do que ele fizer agora, a torre cai. Vamos lá, pra vocês perceberem. Vamos começar com os lances de rei, né? Rei aqui, não pode. Então sobrou só rei F8. O que acontece se jogar rei F8? O que a gente faz? Dama em H8. Dama H8 mate. Não, aí ele joga torre G8, né? Daí. Ah, tá. Tá no gato aí. Ah, é verdade. Tem que cravar. Dama H6, isso mesmo. Dama H6 e já era, né? Dá pra ganhar, inclusive, com Dama H8 também, mas, tipo, Dama H6 é o lance mais rápido, né? A gente joga aqui, toma a torre e acabou, né? Tá cravado, vamos ganhar a torre. Daria pra ganhar assim também, ó. Dama H8, cheque. Ele é obrigado a jogar a torre G8, né?
Aí a gente joga agora dama H6 cheque. Se jogar a torre na frente, a gente toma e depois dá mate. Claro que esse aqui não é o lance mais fácil. Dama H6 era o melhor mesmo, já ganhava a torre. Mas só pra ilustrar que tem outro jeito de ganhar também. Vamos dizer que ele joga rei E8 então, que é outro lance que ele tem. A gente joga agora dama E3. Se ele voltar pra F8, dama E7 é mate. E se ele joga rei D7 ou D8, a gente vai jogar pra dar cheque aqui e tomar a torre, por exemplo. Dama aqui, rei aqui, dama E6 e ganhar a torre. E se ele joga rei D8, dama E7, rei C8 única, dama E6 e toma a torre. Claro que nada disso é preciso, né? É só jogar dama H6 lá atrás, né? É, só por dizer que tem outro jeito de ganhar. Mas beleza, refutamos então rei F8. Então não tem lance com o rei. Aqui não pode. Aqui perde a torre por causa de dama H6. Então vamos lá, vamos refutar os lances de torre então. Ele tem esses lances aqui com a torre e esses lances aqui com a torre. E vocês vão ver que todos esses lances a gente vai refutar matematicamente. Vamos começar então com torre H7. O que a gente joga? Dama em E, dando cheque. Dama E8 mate. Na última fileira. Já é mate aqui, né? Cheque mate. Isso. Beleza. Então refutamos torre H7. Torre F7. Toma e mate. Vocês concordam, né? Só tomar. Torre E7 é só tomar também. Torre D7. E aí, torre D7, o que a gente faz? Tem um táticozinho com dama em E, dando duplo. Dama E8 Dama e toma a E8, torre. não? Dama E8 toma a torre. Perfeito. Vocês vão ver que torre C7 e torre A7 são os dois lances mais difíceis. Nós vamos ver ele daqui a pouco. Vamos pegar primeiro torre B7. E aí, torre B7, o que a gente faz? Dama D5. Dama D5 e toma a torre. Perfeito. Então, ó. Então já refutamos esse aqui e esse aqui. Sobraram esses dois, né? Vamos refutar daqui a pouco. Vamos lá. Então agora vamos ver pela vertical. Aqui a gente toma. Aqui a gente toma. E aqui a gente toma. Em G2. Se ele joga torre G2, o que a gente faz? Cheque nele, depois. Dama D5 e toma, né? Não descoberto. Beleza. Então, ó. Então sobraram C7, A7, G3 e G1. Vamos lá, então, agora refutar esses dois lances. Se eu jogo, por exemplo, torre A7. E aí, agora tem uma sequência que ganha a torre. Vamos lá, deixar vocês pensarem aí. Como que a gente ganha a torre? Tem uma sequência para ganhar a torre aí. Dama G6? Começa com dama G6? Mas aí, rei F8. A dica é que a gente sempre começa na diagonal, sabe por quê? A torre ela não se mexe em diagonal. Então, por ela não se mexer em diagonal, sempre os cheques em diagonal são um problema. Porque se você resolver colocar a torre na frente, a torre fica cravada para sempre. Ela não se mexe depois. Então, sempre a gente vai tentar começar com os cheques na diagonal. Então, vamos começar com dama D5 cheque. E a gente vai ver que se rei F8, a gente dá mate, né? E se rei H8? Então, dama D5, rei H8. E aí, o que a gente faz? A gente quer dar um cheque aqui ou um cheque aqui, ó. Que é onde que a gente vai tomar a torre. Ou tomar a torre assim ou tomar a torre assim. Então, dama D5, rei H8. E aí, o que a gente faz agora? Dama E5 não funciona, não, né? Aí você só tá voltando de novo, né? Aí ele volta pra rei pra G8 e você não conseguiu nada. Né? Você vai estar na mesma posição se você joga dama D5, rei H8, dama H5, rei G8, você chega na mesma posição de novo, né? E você perdeu um tempo aí. Não, eu falei dama E5. Ah, você joga aqui sim? Pra dar descoberto? É. Ah, não, aí você dá muita chance dele tirar cheque, coisas do tipo, né? Aqui nós vamos dar cheque e tomar a torre. A gente vai dar cheque até tomar a torre. Então, cheque em D5, rei H8. E aí? E agora? Agora, pessoal, a gente dá cheque em H1, ó. Aquela mesma ideia. Se ele jogar a torre H7, a gente dá mate lá em cima. Lembra dessa ideia aqui? A gente já tinha visto essa ideia, né? Então, dama D5, rei H8. Dama H1, cheque, rei G8. Aí joga dama G1. Pronto, e toma a torre. Então, ó, dama D5, rei H8, dama H1, rei G8. Lembrando, torre H7, a gente tem mate lá em A8, né? Então,
dama G1 e caiu a torre. Aí se ele joga, por exemplo, depois de dama H5, dama D5, ele joga rei H7, né? Vamos dizer que rei H7. Tá no mesmo, tá? Dama H1, ele é obrigado a jogar rei G8 de novo e dama G1. E a gente toma a torre. Então refutamos torre A7, né? Vamos refutar então torre C7 agora. E aí? Como que a gente ganha a torre? Agora a gente quer dar um cheque aqui ou um cheque aqui para tomar a torre. E a gente vai começar com dama D5 de novo. Então dama D5. Se rei F8, mate, né? A gente já viu essa ideia várias vezes. Se joga a torre na frente, a gente toma. Então a gente vai ganhar também. Então dama D5, rei H8. E aí? O que a gente faz? Dá cheque lá em H1, aí depois. Não, a gente dá cheque aqui agora, ó. E toma a torre. Na verdade. Toma a torre. Então dama D5, rei H7. E aí? E agora? Vai pra mim dama H1, né? Depois de dama D5, dama H1, cheque, ele ganha. Cheque. Ah, não dá pra H2, não. Tem que ganhar a torre aí. Nossa. Ó, aqui, dama D5. Dama é 8? Né? Dama D5, dama rei H7, né? Aí, ó, vamos jogar dama D3 agora. Porque se ele vier pra cá, aqui é mate. E se ele voltar pra oitava, agora a gente dá o cheque lá, ó. Depois da ideia, ó, cheque. Vamos dizer que aqui é mate. Aqui a gente já joga dama D8 e ganha. E se ele joga aqui, a gente joga dama D3 agora. Se ele jogar aqui é mate. E se ele jogar aqui ou aqui, dama D8, toma a torre. Então refutamos torre C7, né? Então, ó, então refutamos todos os lances que ele tinha aqui na horizontal. Todos os lances estão refutados. Então faltou torre G3 e G1. Vamos refutar a torre G3 aí. Como que a gente ganha essa torre, pessoal? Vamos de novo. Dama D5. E aí agora, se ele joga aqui, mate. Se ele joga rei H8, a nossa ideia agora é dar cheque aqui ou aqui. Como que a gente ganha essa torre aí? Não é difícil, ó. Dama é 8, dama D8. Ele joga torre G8. Aí a gente não conseguiu nada com isso. Então o que a gente tem que fazer? Dama é 5? Não, H5. Mas aí ele volta pra cá. E aí a gente não conseguiu nada de novo. A gente tá repetindo posição. É mesmo. E aí? É de dama o lance? Uhum. Cheque, até tomar tudo. Isso a gente vai fazer. Dama A8 também é ruim, né? Dama A8, ele não pode jogar torre G8, que tem mate em H1, né? Então vamos dizer que ele joga rei H7. E aí? H7? Uhum. Tem que ser, né? Aí eu faço. Calculei 2 lances. Tristeza. Mas vai funcionar desse jeito também, ó. Dama A8. Se ele jogar torre G8, a gente dá mate aqui embaixo, certo? É. Então ele tem que jogar rei H7 nunca, né? Sim. Aí nós vamos jogar agora aqui dama B7, cheque. Se ele jogar aqui, a gente tem mate em 2, ó. Cheque. Ele é obrigado a pôr a torre na frente. Mate, né? Então ele tem que jogar aqui ou aqui, certo? Uhum. Aí a gente joga dama B8, né? B8. Ó, aqui, dama B8, né? Se ele jogar aqui, a gente dá mate aqui embaixo, né? Então ele vai perder a torre. Acertei. E se ele joga pra baixo aqui também não adianta, que a gente dá mate aqui em 2, né? Beleza, então refutamos torre G3. Vamos refutar então agora o último lance que falta, que é torre G1, né? E aí, vamos ganhar a torre agora dando cheque aqui ou cheque aqui, né? Vamos começar de novo com dama D5. Se ele vier pra cá, a gente tem mate em D8. Então vamos dizer que ele joga em rei H8. E aí? O que a gente faz?
Não é difícil não, pessoal. Dama A8, né? Se ele voltar a torre, dá mate aqui embaixo. Então aqui, cheque aqui, ó. Toma a torre. Aí se depois de dama D5 ele joga rei H7, o que a gente faz? Vamos lá, hein? E aí, o que a gente faz agora? Dama H5? Não, aí joga rei G8 de novo. Aí você tá repetindo Aí posição. de novo, não repete, eu não quero repetir. A gente não quer repetir posição, não. Dama F7? Ó, por exemplo, se a gente jogar dama B7, ele joga rei H6 agora. E aí nós não temos a ideia de mate aqui, que antes a gente tinha, né? Então aqui agora nós vamos dar cheque em E4. Por quê? Se ele vier aqui, a gente dá mate. Se ele vier aqui ou aqui, aí agora a gente dá cheque lá em cima. E depois cheque em A7. Ó, não sei o que ele joga aqui. Dama A8. Lembrando que jogar torre G8 a gente dá mate aqui embaixo. Então ele tem que voltar pra cá. Dama A7 e tomar torre. Deu pra pegar a ideia, pessoal? Deu. Mas ele ainda questionou todos os lances que ele pode fazer com a torre nesse lugar aí. Né? Sim, aqui tem todos os lances que ele poderia tentar fazer. Estão revoltados aqui. Depois de todas essas ideias, não tem nenhuma ideia que ele possa fazer diferente. A gente já viu que depois que a gente tá aqui, que a gente passa a vez, rei F8 tá refutado, aqui tá refutado, aqui tá refutado, né? Torre H7 aqui tá refutado, aqui. Todos os lances dele estão refutados. Ele perde a torre matematicamente. Deu pra pegar a primeira posição aqui, que foi filho dó? Uhum. Então, beleza.